Olá, bem-vindo ao canal Meditação Laica Conexão Planetária. Para você que neste momento está assistindo esse canal, certamente você construiu essa realidade para você no momento aonde você tem casa, comida, abrigo. Enquanto o mundo está acabando para uma série de pessoas, você construiu a sua vibração e frequência para estar nesse momento agora habilitado a expandir a consciência e a ser a criadora ou o criador de uma nova cultura planetária, a cultura da paz. E a cultura da paz a gente constrói colocando a nossa mente e os nossos pensamentos consonantes e ressonantes com o pensamento do Criador. O pensamento do Criador é aquele que dirige a natureza, é aquele que sabe fazer com que esse ecossistema funcione de uma forma autossustentável. Se nós colocarmos os nossos pensamentos em consonância, em ressonância com a inteligência divina, com os pensamentos do Criador, com a inteligência cósmica, nós teremos de fazer muito menos do que nós fomos treinados a fazer. Nós teremos de fazer apenas aquilo que nos cabe para sermos felizes, porque uma cultura de paz se faz com seres humanos felizes. E para a gente, então, entrar em ressonância com o pensamento do Criador, nada melhor do que fazer a leitura dos códigos do tempo. A leitura dos códigos do tempo, também atravessados pelas condições astrológicas nas quais nós nos encontramos por sermos terráqueos, habitantes deste terceiro planeta deste sistema solar, e com o auxílio luxuosíssimo do tarô, que nos ensina, que nos mostra como aplicar todos esses códigos na nossa vida cotidiana, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. E o melhor de tudo, gente, nesse momento que nós estamos trabalhando é a nossa habilidade de nos relacionarmos com todos à nossa volta no mais alto nível de qualidade possível. Então, se fosse você, se ajeitava aí, pegava o chazinho, porque depois da vinheta nós vamos bater esse papo aqui, ajustador dos relacionamentos e alinhador da nossa condição de ser feliz. Até a volta. Olá, se você ainda não me conhece, eu sou Cláudia Rato, eu sou professora, taróloga, psicóloga nessa ordem, mão elétrica azul aqui cumprindo meu serviço planetário e sendo tão feliz de estar aqui conversando com vocês, porque eu estou exatamente na minha função e eu só pude exercer essa função por todo um processo de autoconhecimento e que agora vem facilitadíssimo por esse novo calendário. Então você está aqui abandonando um calendário que na verdade nos deixa muito confusos, mas que a gente vai continuar usando, é claro, para poder nos orientar na pagação de contas, que foi para isso que esse calendário foi criado. Mas depois que a gente pagou as contas, a gente então pode vir se orientar por este calendário, o calendário conhecido antigamente como calendário maia, mas que agora a gente já conhece como sincronário da paz, que é fecundado pelo Tzolk'in para que a gente então possa ler os códigos do tempo, que na verdade é a melodia divina, a inteligência do Criador. A gente não tem inteligência artificial cheia de algoritmos? Então, eu poderia chamar o Tzolk'in do algoritmo divino. Então, se a gente se ligar nesse algoritmo, a gente reordena a nossa mente dessa forma, olha, toda arrumadinha, né? Hoje nós estamos aqui porque nós estamos iniciando exatamente a terceira lua, a lua elétrica, essa daqui, olha. O que é a terceira lua? A terceira lua é o terceiro ciclo de 28 dias que a lua leva para dar uma volta em torno da Terra, enquanto a Terra dá uma volta completa em torno do Sol. Então hoje, gente, a gente está iniciando a lua elétrica cujo totem é o veado.
essa lua elétrica está hoje se iniciando, olha, dia 20/9, né, numa semana, num epital, que é como nós chamamos a semana, nessa organização da nossa mente. O epital é o conjunto de 7 dias, a semana vermelha. Toda semana vermelha é a primeira semana, é o primeiro epital do ciclo de 28 dias que a Lua leva para dar a volta em torno do Sol. Nós estamos aqui saindo de uma lua nova e caminhando para a lua crescente, que vai acontecer agora no dia 22/9, com o Sol ainda em Virgem. Nós estamos no finalzinho do Sol em Virgem. E Virgem é aquele signo da primeira metade, da metade de baixo do zodíaco, que nos orienta a nos arrumarmos internamente. Arrumarmos a nossa mente, organizarmos a nossa mente e as nossas emoções. Virgem nos ensina que nós somos as próprias pessoas que vamos parir o Cristo. Sabe aquela história? O Cristo vai voltar, o Cristo vai voltar, o Cristo voltou. O Cristo voltou através da consciência crística, através dessa nova leitura do que a gente conheceu a vida inteira como religião, que colocava Deus fora de nós. Agora a gente tem essa noção, essa consciência de que Cristo está dentro de nós como uma consciência crística que habita os nossos corações. O coração é um órgão inteligente. A linguagem do coração é a linguagem do sentir. Então, o que nós estamos fazendo agora é ancorando essa linguagem através do sentir. O sentir do coração, ele deve vir antes do pensamento. Então, nós meditamos para limpar a nossa mente, esvaziar um pouquinho a nossa mente de pensamentos, para poder sentir melhor o que o nosso coração sente diante das várias circunstâncias que a gente vive. Quando a gente lê os nossos sentimentos e as nossas emoções, essas emoções, então, abrem a nossa mente para nos inspirarmos pela inteligência do Criador. A linguagem do coração, ela não funciona por um pensamento, né? Toda vez que a gente pensa, toda vez que a gente sente, a gente não sente uma página escrita, né? Você não sente algo que você escreve na sua tela mental. Você sente e aquilo pode ser simbolizado por uma imagem. Sabe aquela história? Uma imagem fala mais que 1000 palavras? É exatamente essa função dos símbolos. Os símbolos são compostos de imagens, de cores, de frequência e vibração. Por isso, quando nós lemos os símbolos da lei do tempo, da astrologia e do tarô, nós estamos aprendendo a ler a linguagem do coração. E traduzindo a linguagem do coração, a gente vai ter a orientação da inteligência divina, a ID. Ao invés da IA, inteligência artificial, a gente vai ter a orientação da inteligência divina, que sabe como equilibrar toda a natureza, como aproveitar todas as condições necessárias para prosperar num sistema autossustentável. Quando a gente se coloca nesse sistema autossustentável, é sinal de que nós estamos encontrando a nossa função social, porque somos humanos e a nossa condição de prosperar é a condição social. Então, quando a gente escuta a linguagem do nosso coração pessoal, que é uma linguagem pessoal e intransferível, que é a leitura do símbolo, a gente encontra a nossa função social. Encontrando a nossa função, que é um caminho pessoal de autoconhecimento, a gente começa a reparar e a gente começa a ser melhor reconhecido socialmente. A gente começa a atrair pessoas que se interessam pela nossa função, pelo exercício da nossa arte. A gente começa a ser útil socialmente. Sendo útil socialmente, a gente começa a receber da sociedade, do meio, né, dos nossos amigos, dos nossos relacionamentos, tudo aquilo que a gente sempre buscou. A gente começa a ser reconhecido, a gente começa a ser amado, a gente começa a ser requisitado pelo que a gente mais gosta de fazer e pelo que a gente faz melhor.
Então, esse é o resultado de se orientar pela inteligência divina. É simplesmente a felicidade. A felicidade e a prosperidade, entendendo que a prosperidade é muito mais do que simplesmente a quantidade de dinheiro que você tem no banco, porque você pode ser feliz de várias maneiras e não só comprando coisas para você. Então, agora, nesse exato momento, neste dia de hoje, dia 20 de setembro, nós estamos iniciando a lua elétrica do serviço. Que é o serviço? É a nossa função. É a nossa função nesse momento de transição planetária. É a nossa função nesse ano de 2023, no falso calendário, que é diferente do que seria essa lua elétrica no ano passado ou no ano anterior. Porque nesse exato momento do aqui e agora, existe toda uma dinâmica que nós estamos atravessando por conta da transição planetária, por conta da navegação do nosso sistema solar, na nossa galáxia, que nos traz umas condições especiais para nós nesse momento de encontrarmos a nossa função. Então, vamos lá. Primeiro, no finalzinho do signo de Virgem, da constelação de Virgem, a gente está aqui nos organizando internamente, no sentido de ancorar a consciência de que nós somos absolutamente autônomos na nossa capacidade de autorrealização, ok? Então a gente só precisa ouvir o nosso coração para reconhecer nossos talentos, que muitas vezes podem até estarem ocultos, porque nós ficamos muito tempo atendendo às demandas da realidade externa, de um tal de mercado. Então, agora, a gente começa a ter a facilidade de entrar em contato com os nossos recursos internos, muito por conta da pandemia, do isolamento que nós vivemos. Né? Muitos de nós, durante o isolamento, começamos a desenvolver atividades relacionadas aos nossos próprios dons e talentos. Então, aqueles que tiveram a coragem de manter essas condições, no sentido de continuar desenvolvendo seus recursos e talentos, muito provavelmente estão aqui, assistindo esse canal, porque é exatamente esse caminho que nós estamos fazendo. Enquanto outros, né, voltaram a buscar aquela falsa normalidade da vida e ainda estão presos na dinâmica da ansiedade pelo um futuro incerto ou da depressão pela falta de autorrealização e de expressão do seu verdadeiro ser. Então, nós aqui, nesse lugar de pessoas lúcidas e saudáveis que aceitaram o desafio de viver o momento do aqui e agora, estamos sendo chamados para sermos os novos curadores do planeta. O planeta está precisando de nós. E veja bem, você ser um curador nesse momento, basta você estar no caminho da sua própria cura. Porque quando você ajusta a sua frequência vibracional com o seu verdadeiro ser, você influencia todos à sua volta. E é exatamente isso que esses 28 dias estão inaugurando agora. Porque esses 28 dias estão sendo regidos pelo humano elétrico, pelo selo do humano elétrico. O humano fala de influenciar todos à nossa volta, com o nosso livre arbítrio, para alcançarmos a essência da sabedoria. Nós estamos o tempo todo influenciando todos à nossa volta com o nosso campo vibracional, com o nosso estado de espírito, com o nosso estado de humor. Com todos os nossos pensamentos e com todas as nossas emoções, nós estamos o tempo todo emitindo essas frequências. E a frequência que os nossos pensamentos e as nossas emoções emitem, elas geram um campo ressonante com aquelas pessoas que estarão também nessa mesma frequência e ressonância. Então, a nossa realidade atual é criada por nós. Por isso que eu digo para você, se você hoje tem casa, comida, roupa lavada, não
num momento do planeta em que para muitos o mundo está acabando, de alguma forma você construiu essa realidade com seus próprios pensamentos e suas próprias emoções. Então, vamos continuar nesse caminho, porque o momento é de serviço planetário. O momento é você servir ao planeta justamente sustentando esse caminho da sua autorrealização, se desapegando de coisas do passado, se livrando de relacionamentos tóxicos, acreditando na sua capacidade de expressar a sua arte e de ser feliz com a expressão do seu trabalho, da sua arte no seu trabalho. Então, essas decisões que você veio tomando até agora são as decisões que vão entrar em evidência durante todo esse período de 28 dias. E nessa primeiro epital, nessa primeira semana, olha só, o conhecimento inicia a visão. Então, a semana vermelha é a semana das iniciações, né? Então, nós agora, durante esse epital, nós passaremos por alguns fenômenos aqui sobre a face da Terra que vão nos influenciar. O primeiro deles é sexta-feira, nós estaremos vivendo uma mudança de fase de lua. A fase da lua nova, que nós vivemos agora na conjunção da lua com o sol em Virgem, que vai agora tomar um movimento crescente. Então, essa luz vai crescer chegando ao planeta e, portanto, também chegando a nós, alterando as nossas águas internas, as nossas emoções, alterando as marés, né? Então, essa lua vai crescer, trazendo mais luz no quê? Nessa nossa habilidade de parirmos o nosso próprio Cristo interno, de perceber que nós só precisamos de nós mesmos para sermos felizes. E, portanto, os nossos relacionamentos são lucro na nossa existência. Eles agregam a nossa existência. Nós não dependemos dos nossos relacionamentos para sermos felizes. Primeiro, nós somos felizes com nós próprios, ouvindo o nosso coração. Depois, a gente é muito feliz com todos os nossos relacionamentos. É isto que esta lua crescente está trazendo em termos de lucidez para nós. Então, capta essa mensagem. Você só precisa de você para ser feliz. Todos os outros relacionamentos serão consequência dessa sua própria habilidade de ser feliz. Isto é o que essa lua crescente está trazendo. Logo no dia seguinte, né, no sábado, que compõe esse primeiro epital, que o conhecimento inicia a visão, nós teremos o Sol entrando em Libra. Quando o Sol entra em Libra, ele está iniciando o caminho na parte de cima da nossa roda zodiacal. Então, é aí que começa a entrar em xeque a nossa capacidade de se relacionar com todos à nossa volta, começando pelo outro. O outro não é somente o outro do nosso relacionamento afetivo, emocional, íntimo, mas também o outro que é nosso vizinho, que é o nosso parceiro de negócios, que é o nosso colega de trabalho, que são todos aqueles outros mais próximos a nós, aqueles que se relacionam conosco cotidianamente. Esse é o outro libriano. E aí, esse outro libriano, essa condição do Sol em Libra, nessa luz crescente, que a lua crescente, né, começa a emanar para nós essa luz do Sol, traz esse desafio. Nós vamos agora poder medir a nossa capacidade de nos relacionarmos com esse outro sem demanda, gente, sem expectativas. Ok, a gente não consegue ser absolutamente sem expectativas, é natural, mas eu não posso depender da realização das minhas expectativas para continuar me relacionando com o outro, para continuar respeitando o outro na sua condição. Se eu realmente estou ouvindo o meu coração, estou ancorando a consciência crística no meu coração, eu já aprendi o quanto eu devo me respeitar.
Porque eu não sou perfeita, porque eu tenho minhas imperfeições, eu tenho meu lado sombra, e é respeitando o meu lado sombra, é acolhendo as minhas imperfeições que eu consigo ser eu mesma e me amar. E me amando, eu consigo ser feliz. E sendo feliz, eu consigo atrair para mim relações felizes, relações harmoniosas. Então, quando eu começo agora a entrar em xeque na minha relação com o outro, é claro que eu tenho minhas expectativas, mas eu não posso depender da realização das minhas expectativas, eu não posso ficar esperando que o outro venha atender as minhas expectativas para ser feliz. Se o outro atende as minhas expectativas, bingo! Você dá um tiquezinho aí nessa relação, fala, pô, essa relação tá harmoniosa, essa relação tá legal, né? O outro atende às minhas expectativas sem que eu tenha que exigir isso, isso é muito importante, sem que eu tenha que exigir isso, o outro atende às minhas expectativas. Então, olha, há aqui uma relação ressonante, harmoniosa. Que bom! Essa relação agrega, essa relação traz paz para o meu coração, essa relação traz paz para a minha vida social, essa relação me ajuda a construir uma cultura de paz, que é o nosso serviço planetário nessa lua elétrica do serviço. Então, olha só como é que a gente já está iniciando esse epital de uma maneira bem clara, bem lúcida, a respeito de como nós devemos observar e avaliar a nossa presença nesse mundo, nessa sociedade, nesse momento de transição planetária, né? E isso tudo acontece, veja bem, no finalzinho da onda encantada do vento. Olha só, o dia 20, que é esse dia maravilhoso, é o dia do cachorro, cachorro solar. O cachorro é um selo que, inclusive, está regendo todo esse anel. Então, a gente ainda tem esse reforço, né? Durante este dia de hoje, que inicia a lua elétrica, a gente tem o selo do cachorro que nos lembra do quê? Lembra que nós devemos ser leais a nós mesmos através do coração, de sermos leais ao nosso coração, que então vai sustentar a nossa capacidade de amar, amar verdadeiramente. Se você não sabe, gente, o amor é uma energia. O amor é uma energia que une, que atrai tudo aquilo em consonância com a nossa frequência vibracional. Por exemplo, é a energia do amor divino, do amor do Criador, que mantém os planetas, os nossos planetas, em órbita em torno do Sol. Porque o Sol é um centro que emana amor. Assim como o centro da nossa galáxia emana amor. Então, é a energia amorosa que mantém todas as estrelas girando em torno da nossa galáxia. O amor organiza. O amor é a melodia da inteligência divina. Então, hoje, dia 20, no selo do cachorro, que também é o selo que está regendo todo esse anel, que começou no dia 26 de julho, está nos lembrando isso. Olha, gente, continue sendo leal ao seu coração, para que você sempre sustente a sua capacidade de amar, porque o amor do seu coração é que vai fazer com que o seu sistema social seja um sistema organizado, inteligente e pacífico, a exemplo do que é o nosso sistema solar, certo? Aí depois, no dia 21, quinta-feira, nós temos um macaco planetário, que nos lembra que a nossa existência aqui é uma grande ilusão. E isso nos ajuda a manter na nossa consciência de que se o outro não está atendendo às nossas expectativas, não tem problema, gente, não tem problema. O outro também está aqui vivendo essa experiência nessa transição planetária, também tem lá seus conflitos, também tem lá as suas soluções que ele precisa arrumar
para o relacionamento dele com as suas sombras. Então eu não vou dar poder a essa ilusão de que o outro é que vai me fazer feliz. Então o macaco planetário, nessa onda encantada do vento, que é aquele que traz a comunicação do espírito para nós, para que nós alcancemos o alento, está dizendo, olha, gente, o alento de nossa alma agora vem através da consciência de que a vida é uma grande... Essa vida externa, do mundo externo, é uma grande ilusão. Então vamos pegar leve, vamos brincar, né? Vamos rir, vamos ser simpáticos quando o outro, de repente, não atende às nossas expectativas. Vamos manter o nosso centro em nós, para que nós consigamos manter a magia de viver, que é toda vez que o outro me decepciona, eu tenho a oportunidade de desenvolver a paciência em mim, a ciência da paz, né? Toda vez que o outro, de alguma forma, fizer algo que me irrite, é uma oportunidade que eu estou tendo para desenvolver o autocontrole, para desenvolver a aceitação, a solidariedade com o outro, né? Então, todas as circunstâncias que são acionadas através da minha existência neste planeta são situações que me servem para eu aprender a administrar a minha própria energia no sentido de sustentar a minha própria paz. E aí, no dia 22, eu tenho o humano 22/9, que é uma sexta-feira, eu tenho o humano espectral. Nesse dia, que é o dia da lua crescente. Então, no dia da lua crescente, veja, nós temos aqui o selo do humano espectral, que é aquele que traz a consciência do livre-arbítrio, de que através das nossas decisões nós influenciamos todos à nossa volta, e o tom espectral nos lembra da importância da gente se desapegar dos resultados, da gente se liberar, da gente se libertar dos resultados. As nossas decisões têm que atender às nossas demandas internas, e nós nos liberamos do resultado no sentido de não depender daquilo que a gente às vezes espera do outro para ser feliz. E isso nessa lua crescente. Então a lua crescente, que está no último dia do Sol em Virgem, está mostrando para a gente isso. Olha, não esquece, hein? A gente está terminando a influência dessa luz de Virgem, mas não esquece que você depende só de você. Decida por você, para você e através de você, e se desapegue das expectativas. Para que aí, então, a gente inicie no dia 23 o Sol em Libra. Então, olha como é que nós vamos estar iniciando essa parte de cima do trânsito no zodíaco, né? A gente vai estar iniciando essa parte de cima aqui, olha, no selo do caminhante do céu. No dia 23/9, a gente inicia a parte de cima do trânsito zodiacal. A gente entra com o Sol em Libra. A gente entra com o Sol em Libra no tom cristal. E o tom cristal é aquele que universaliza. Olha que sincronicidade linda. O tom cristal é aquele que universaliza, é aquele que distribui, né, toda a nossa experiência, tudo aquilo que nós vivemos em termos de ajustes e de aprendizado da nossa própria frequência vibracional. A gente no tom cristal, se seguirmos a inteligência divina, é hora de universalizar, é hora de entregar. O que é universalizar? É entregar. Olha, durante toda essa onda encantada do vento, a gente veio trabalhando essa comunicação com o espírito, essa observação firme dos nossos pensamentos e das nossas emoções. A gente se orientou esse tempo todo, olha, presta atenção no que você pensa, presta atenção no que você sente, para você tomar as decisões a partir de você, se desapega dos resultados, e no tom cristal a gente universaliza, a gente entrega isso, né? Entrega na interpretação do nosso cotidiano, daqui, né, no nosso dia a dia, significa abrir mão da realização das suas expectativas que estão postas no outro, né?
Temos expectativas? Temos, sempre teremos, mas eu não vou depender delas para ser feliz. Então é nesse clima que a gente entra com esse Sol em Libra no dia 23. E no dia 24, nós encerramos então essa onda encantada do vento com o mago cósmico, né? O mago, ele fala de receptividade, de atemporalidade, né, no tom cósmico da presença, ou seja, persevere a sua mente no aqui e agora. Continue atenta, observando as circunstâncias do aqui e agora. Se desapega das experiências, dos seus pensamentos do passado, porque tudo aquilo que você viveu no passado está presente no aqui e agora. Lembra que eu falei que se você tem condição hoje de ter casa, comida, roupa lavada, né, e saúde, você criou essas circunstâncias para você no momento com todas as decisões que você tomou no passado. Então você não precisa ficar repensando o seu passado, porque o seu passado já está presente no aqui e agora, manifestado nas circunstâncias que você está vivendo aqui e agora. Então mantenha-se presente no aqui e agora, receptivo, meditando, né, abrindo a sua mente, a sua tela mental, para que você possa se inspirar com a luz que vem de Deus, da inteligência divina, para que você possa inspirar esse cheirinho da terra, né? Isso que a gente vai vir uma onda de calor aí. Pois é, então receba essa onda de calor como uma resposta do planeta a tudo que nós estamos fazendo a ela. Viva isso, viva intensamente essa onda de calor, né? E perceba como o seu corpo vai responder, porque o seu corpo é o corpo da Terra também. Nós somos a consciência da Terra. Então a gente vai viver essa febre terrestre e vamos ver como é que nós vamos cuidar de nós mesmos, né? Porque cuidando de nós mesmos, interpretando o quanto que essa onda de calor nos agride, a gente vai então poder decidir, olha aí o livre-arbítrio, pelas nossas próximas atitudes, de como que nós vamos agir no sentido de minimizar esse nosso calor, aquilo que nós estamos provocando na Terra e que está trazendo essa febre para o nosso planeta. E assim, depois dessa presença cósmica do mago que é receptivo e atemporal, para que ele possa se encantar, o que é se encantar nesse momento? É viver isso que a Terra está trazendo para a gente, sem fugir dela, né? É uma onda de calor, gente. Então, bora sentir essa onda de calor para a gente sentir as consequências da nossa presença neste planeta. Para que aí, então, a gente possa, ainda nessa semana, onde todo esse conhecimento inicia a visão, viver o início da terceira onda encantada do Castelo Verde da Matriz, porque nós estamos agora construindo a matriz da nossa própria... do nosso ego. A gente está construindo, a gente está lapidando o nosso ego agora, para que a gente, ao iniciar o próximo Tzolk'in, a gente inicie o próximo Tzolk'in com a nossa personalidade, com o nosso ego já melhor lapidado, já melhor transformado, já melhor adaptado a tudo aquilo que nós devemos agora, no momento presente, agir em termos da nossa visão. O que nós estamos percebendo? Nós vamos começar no dia 25, na segunda-feira, a onda encantada da Águia Magnética. A águia fala de visão, de mente e de criatividade. Então, quando nós nos entregarmos através do Mago Cósmico, da experiência do Mago Cósmico, a receptividade necessária do momento presente para nos encantarmos com essa onda de calor que vai vir aí, que nós sejamos criativos, que a gente saia daquela dualidade chata, né, de ficar reclamando do calor, completamente inconsciente da nossa responsabilidade nisso. Então vamos nos encantar, viver isso de forma criativa, usando a nossa mente para que nós sejamos criativos, no sentido de perceber qual é a solução do problema, né? Qual é a solução desse calorão? E veja bem, pense globalmente, mas haja localmente. Qual é a solução para esse calorão para você, na sua vida? Nas compras que você vai fazer do supermercado?
Você compra no supermercado aquela comida que é produzida às custas da exploração do planeta? Isso é o que você pode fazer. Quando chega nas nossas mãos, tudo fica mais complicado, né? É super fácil a gente reclamar do calorão. Ai, o calorão, ai, o planeta. Mas quando chega no seu momento de construir a sua matriz, de lapidar o seu ego para diminuir, né, a agressão ao planeta, aí a coisa fica mais contundente, vamos dizer assim, né? Porque repito, lembre-se agora, nesse exato momento, é a horinha de você lembrar que se você hoje tem casa, comida e roupa lavada, enquanto tantas outras pessoas estão simplesmente perdendo tudo, o mundo se acabando, é porque de alguma forma você tomou decisões que te trouxeram até aqui. Então, bora continuar tomando as decisões que vão sustentar a sua vida nesse planeta. E o que vai sustentar a sua vida nesse planeta está diretamente proporcional àquilo que você faz, que ajuda a sustentabilidade do planeta. Então pense globalmente e haja localmente, né? Como é que eu posso ajudar a não ter, né, no ano seguinte, no anel seguinte, essa onda de calor? Então, começa pelo supermercado, começa por tudo aquilo que você usa na sua vida, no seu momento presente, em que você pode ter a lucidez e a consciência de que como essas coisas são produzidas. Isso é produzido agredindo o planeta e veja bem, você não vai salvar o mundo, tá? Você não precisa, por exemplo, eu uso a gasolina e a gasolina vem do petróleo e o petróleo vem explorando o planeta. Você não pode impedir que se faça a exploração do petróleo nesse momento. Então vamos embora também botar os pés no chão. Então, o que é que você pode, né, no seu relacionamento com o outro? O que é que você pode, no seu relacionamento com o outro, ser criativo, trazer de lucidez, trazer de visão para você nesse momento? A visão que vai alterar a sua percepção da realidade. E eu estou falando do selo da águia, né? E o selo da águia, no tarô, e aqui eu vou encerrar porque o tarô ele é contundente, né? Ele vai te dar agora, ele vai desenhar para você o que é ser criativo, né? Nesse início da terceira onda encantada do Castelo da Matriz, onde nós estamos lapidando o nosso ego para construir um ego adaptado a essa transição planetária, a esse momento evolutivo que nós estamos vivendo, para entrar em consonância e ressonância com o pensamento divino e, portanto, trazer prosperidade para a nossa vida e para o planeta. Como é que a gente tem que agir, né? Qual é na nossa psique o arquétipo que nós devemos lançar mão neste momento para então ter essa visão da águia? A águia é relativa ao selo do carro. Veja bem, o carro. E o carro é aquele cavaleiro que dirige uma biga que tem um cavalo preto e um cavalo branco. Esse cavaleiro é essa visão da águia. É a visão do nosso eu superior, é a visão da nossa alma, é a visão que ancora o entendimento que o selo do Tzolk'in, que é esse selo que traduz a linguagem cósmica do Criador, é essa instância, essa dimensão em nós, que pode não entender muito bem, mas que concorda em aceitar essa orientação. Visão criativa da mente. Quando eu aceito isso, da mente superior, daquela mente que sabe que depende só de mim ser feliz, aquela mente que é autorresponsável, né? Então, esse lado que aceita essa visão ancora na nossa psique no arcano do carro. Então, esse cavaleiro é essa visão. Quando eu sustento essa visão, eu consigo fazer com que meu carro ande para frente. E o meu carro, a minha vida vai andar para frente como? Quanto mais eu tiver a habilidade de dirigir o cavalo branco, que é aquele cavalo do meu lado luz, do meu lado bonzinho, boazinha. Aquela que agrada todo mundo, aquela que é servil, aquela que presta serviço, aquela que, né, atende o outro. E nós estamos entrando agora, né, no signo de Libra. Então isso vai ser chamado a nossa atenção, aquela que atende o outro.
E o cavalo preto é aquele cavalo das nossas sombras, é o cavalo egoísta, é aquele cavalo que mostra pra gente que muitas vezes nós temos que ser o primeiro da fila. Porque eu não posso agradar o outro a despeito de mim mesma. Eu tenho que agradar o outro a partir da minha própria autorrealização, da minha própria felicidade. Então veja bem que a visão criativa da mente, ela vai, durante a próxima onda encantada, nos orientar de como manter esse equilíbrio nas nossas relações. Até onde eu devo atender a mim mesma e até onde eu devo servir o outro. Esse é o exercício do momento, que todas as condições astrológicas, inclusive, estão nos favorecendo. Porque nós temos Marte em Libra nesse momento. Marte em Libra, Marte é o guerreiro, é justamente aquele planeta que está também representado nesse arcano do carro. Veja, e que está do lado consciente. Então, tudo isso vai se passar de uma forma muito consciente em nós, né? Então, Áries, que é o cavaleiro representado no tarô mitológico, é também quem representa a energia marciana. A energia marciana, Marte estando em Libra, ele está tranquilinho, ele está diplomático, ele está querendo encontrar o caminho do meio. Então, isso está nos favorecendo. Por outro, esse é o nosso lado guerreiro, masculino. Por outro lado, o nosso lado feminino, representado por Vênus, nós temos Vênus aí fazendo um aspecto com Júpiter retrógrado. Então, Vênus, que é o nosso lado feminino, e por que eu estou citando aqui astrologicamente somente Vênus e Marte? Porque Vênus e Marte representam a nossa energia feminina e masculina, que é aquilo que Virgem nos ensina, que é o que nós precisamos para sermos felizes. A gente tem que encontrar o nosso casamento interno. A gente tem que encontrar o equilíbrio entre a nossa energia feminina, passiva, servil, e a nossa energia masculina, ativa, que luta e trabalha por nós. Então, esse serviço e essa autorresponsabilidade é que é o nosso lado feminino e masculino que tem que estar equilibrado dentro de nós para que nós possamos, então, lucrar no relacionamento com o outro. Certo? Então, por isso que eu aqui trago a análise somente desses dois planetas, que é o que nos interessa, porque os outros estão regendo todos à nossa volta, todos estão submetidos às energias dos grandes planetas agora, que estão em movimento, mas Vênus, então, que é o nosso lado feminino, está tendo um aspecto com Júpiter retrógrado. Júpiter é aquele grande beneficiador, o pai bom do cosmos, né? Aquele que nos beneficia, aquele que nos atende. Então, nós estamos agora com a possibilidade de percebermos justamente o quanto nós acertamos, assim, tomamos decisões corretas na nossa vida, do quanto a vida está respondendo generosamente para nós, desculpe, o quanto a vida está respondendo generosamente para nós nesse momento. E usarmos essa bagagem de olhar para a nossa vida e perceber, né, que nós temos casa, comida e roupa lavada, para poder encontrar o caminho do meio, para poder ser mais diplomático, para não exigir tanto do outro, né, para ter expectativas sim, mas não depender das expectativas do outro, para que nós então sejamos felizes ou influenciemos os nossos pensamentos e as nossas emoções pelo resultado que a gente espera do outro. Os nossos pensamentos e as nossas emoções têm de ser influenciados por esse cavaleiro do carro, por a águia, pelo selo da águia, pela visão da nossa mente criativa. A mente criativa, ela não escolhe entre eu e o outro. A mente criativa analisa qual é a semelhança entre eu e o outro, o que há de comum entre eu e o outro. Somos dois seres humanos vivendo essa transição planetária e passando por cada um, à sua medida, todos os conflitos e desafios que esta transição planetária está trazendo para cada um de nós. Então vamos respeitar o outro, assim como nós respeitamos a nós mesmos. E assim então eu encerro esse início de lua
Elétrica do Veado, olha que semana linda, que tal lindo que nós temos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho para que a gente continue se orientando nesse momento de transição planetária para sustentarmos o amor no nosso coração, inaugurarmos uma nova cultura de paz e vivermos a prosperidade de uma forma muito mais leve do que a gente foi convencido a viver até agora. E eu queria então deixar um aviso para vocês sobre o que eu vou fazer uma aula de Tarot Tzolk'in. Se você gosta das minhas interpretações do Tarot Tzolk'in, no dia 2 de outubro, no selo do Vento Galáctico, Kim 242, eu estarei aqui fazendo uma live sobre o Tarot Tzolk'in e trazendo exatamente as analogias entre todos estes arcanos aqui, o terceiro septenário. O terceiro septenário é aquele que vai do diabo ao mundo, né? Aquele que nos orienta no nosso comportamento, justamente agora, né, que é o nosso comportamento que vai ser colocado em xeque quando a gente entra na segunda metade do zodíaco. Porque na segunda metade do zodíaco, a nossa psique se orienta no relacionamento com o outro. Então, agora é o nosso comportamento que fica sendo checado quando o outro devolve para nós a reação dele diante das nossas ações. Então, a gente vai fazer essa leitura, né? Qual é o selo do Tzolk'in correspondente a cada um desses arcanos maiores que compõem o terceiro septenário, que mostra quais são os nossos comportamentos que resultam de onde a gente coloca os nossos pensamentos e as nossas emoções. Então fica aqui o convite, dia 2 de outubro, às 20h13, aqui no canal, Kim 242, Vento Galáctico, que vai ser quando a gente vai aproveitar tudo que nós aprendemos nessa onda encantada do vento, vai ter essa live. A live é aberta ao público para que todos vocês possam receber esses conhecimentos. Depois ela é fechada e fica disponível a todos aqueles que são associados ao Clube do Tarot Tzolk'in. Se você quiser se associar ao Clube do Tarot Tzolk'in, basta se inscrever nesse link que está colocado aqui na descrição, ok? Então é isso por hoje, gente. Muita gratidão por você estar aqui. Não esqueça de deixar o seu like, que avisa a inteligência artificial que esse conteúdo é legal, se inscrever no canal e acionar o sininho. Muita gratidão. Namastê em Lakesh.